Uma das condições essenciais para o desenvolvimento social e econômico das nações é o transporte de pessoas e mercadorias. De fato, o setor responde por cerca de 25% da demanda mundial de energia e por aproximadamente 62% do consumo de petróleo para a produção de combustíveis automotivos. O transporte de passageiros consome cerca de 60 a 80% de toda a energia demandada pelo setor, sendo o carro de passageiros com motor de combustão interna o modal dominante, apesar do seu desempenho ser intrinsecamente inferior. Os primeiros carros elétricos comerciais surgiram no final dos anos 1800, mas sua baixa autonomia e longo tempo de recarga das baterias impediram que essa tecnologia se difundisse e conquistasse grandes mercados. Os carros híbridos despontaram recentemente como uma alternativa extremamente promissora a esta demanda. Em particular, tem o grande mérito de poder combinar as melhores características dos carros elétricos e dos motores de combustão interna. As configurações híbridas mais típicas são as chamadas paralela e serial. O carro híbrido serial possui um tanque de combustível que alimenta um pequeno motor de combustão interna que aciona um inversor de frequência que fornece energia para um motor elétrico e que, por sua vez, aciona as rodas de tração. Numa descida, o motor continua funcionando para carregar uma bateria e, durante a frenagem, o motor elétrico pode acionar o gerador e a energia elétrica produzida pode ser armazenada na bateria. Esta energia pode ser então aproveitada, por exemplo, durante a aceleração do veículo ou retomada de velocidade. Com esta configuração é possível obter diversas vantagens. Toda a energia necessária é armazenada na forma de combustível líquido, o que é muito mais eficiente que o armazenamento em baterias que são pesadas e requerem um longo tempo de recarga, além de terem em sua composição metais cujas reservas mundiais são limitadas e concentradas em poucos países. O motor de combustão interna pode ser de menor porte e operar a uma rotação constante correspondente à sua máxima eficiência de conversão, ao contrário do que ocorre em um carro comum, cujo motor deve operar em regimes muito diferentes de rotação e carga, comprometendo significativamente a sua eficiência. É por esta razão que os carros comuns tendem a ser mais econômicos na estrada do que na cidade. O desempenho de um motor elétrico é geralmente superior ao de um motor a combustão, embora a comparação seja questionável, uma vez que a transformação da energia do combustível em energia mecânica é intrinsecamente limitada pela segunda lei da termodinâmica, o que não ocorre com o motor elétrico. Durante as frenagens, o motor elétrico pode operar como gerador e armazenar energia nas baterias, como nos sistemas KERS da Fórmula 1. O carro híbrido paralelo possui os mesmos sistemas, porém o acionamento das rodas pode ser feito tanto pelo motor elétrico quanto pelo motor a combustão interna. Um divisor de potência controla o acionamento. O motor elétrico é capaz de produzir grandes torques a baixas velocidades, porém, o seu torque tende a diminuir com o aumento da rotação, o que pode prejudicar o desempenho em situações de retomada de velocidade, como, por exemplo, durante a ultrapassagem de um veículo mais lento. O motor de combustão tem características complementares a estas, ou seja, seu torque tende a aumentar com o aumento da rotação até que as perdas de carga na aspiração passem a limitá-lo. Por outro lado, o torque a baixas rotações é também muito baixo, porque há poucos ciclos de explosão, razão pela qual é necessário usar uma embreagem no início do movimento. O divisor de potência pode então usar a seguinte lógica. A baixas rotações, por exemplo até 2000 RPM, o acionamento das rodas é 100% elétrico. A rotações intermediárias, como entre 2000 e 4000 RPM, o acionamento é dual. A altas rotações, acima dos 4000 RPM, por exemplo, toda a potência de acionamento passa a ser fornecida pelo motor de combustão. A curva de torque e rotação combinada apresenta altos torques tanto a baixas quanto a altas rotações. Neste caso, o desempenho do veículo será muito bom em situações de aceleração e retomada de velocidade, sem prejuízo de sua eficiência energética. Isto pode ser ilustrado por intermédio de testes de aceleração, em que comparamos o desempenho de um mesmo veículo tracionado por motores de combustão, elétrico e híbrido equivalentes.
Seja qual for o sistema de tração, um torque T é aplicado no eixo da roda, que gira a uma velocidade angular ômega. A roda exerce uma força F sobre o piso, cuja reação corresponde à força que acelerará o veículo. Na medida em que ele ganha velocidade, surgem forças de atrito de diferentes naturezas, sendo o atrito aerodinâmico a mais significativa a altas velocidades. Neste exemplo simplificado, vamos desprezar todas estas forças de atrito, o que implica que as velocidades terminais serão determinadas pela rotação máxima, ou seja, quando o torque motor é nulo. A aplicação da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, gera uma equação relacionando a força de tração, torque, taxa de variação da velocidade de translação e taxa de variação da velocidade angular. Podemos então rearranjar os termos para explicitar a aceleração angular da roda em função do torque de acionamento. Obtemos assim uma equação em que A representa a relação de transmissão, m a massa do veículo e r o raio da roda. Resolvendo a equação diferencial do movimento, em tempos discretos dados por n ΔT, em que ΔT é um passo de tempo suficientemente pequeno para que a taxa de variação da velocidade angular da roda, dωdt, possa ser bem aproximado por Δω⍵ΔT, ou seja, sua versão em diferenças finitas. Podemos agora explicitar o valor futuro no instante n mais 1 ΔT em termos de seu valor atual em n ΔT e calculá-lo recursivamente a partir do início do movimento, considerando o veículo parado no teste de aceleração ou considerando que a roda está a uma determinada rotação no teste de retomada de velocidade. Para ilustrar estes cálculos, vamos simular o comportamento de um Astra Saturno da GM, cujo motor de combustão tem potência nominal de 140 cavalos, ou 104,3 kW, e é capaz de gerar um torque máximo de 181,9 Nm a 2.000 RPM. Seu peso é de 1.300 kg e a transmissão possui 5 marchas. Partindo do zero e subindo até 100 km por hora, as marchas são trocadas de forma ideal, ou seja, no momento em que o torque produzido na marcha seguinte se torna maior do que o torque produzido na marcha atual. O gráfico do torque de tração na roda em função do tempo mostra claramente que no início do movimento o motor ganha rotação e o torque sobe rapidamente de um valor nulo até seu valor máximo em primeira marcha, durante aproximadamente 1 segundo. As demais marchas entram sucessivamente de forma que o regime de rotação do motor fique sempre entre 2.000 e 5.000 RPM aproximadamente, região de torques máximos. O gráfico da velocidade em função do tempo mostra que o veículo demora a ganhar velocidade no início do movimento, devido aos baixos torques produzidos, até que o motor atinja 2.000 RPM. Os 100 km por hora são alcançados em aproximadamente 7 segundos, o que se aproxima bastante do tempo real de 11,5 segundos obtidos em testes experimentais em que os atritos internos e aerodinâmico influem significativamente, ao contrário de nossa simulação numérica que desprezou esses efeitos. Agora vamos substituir o motor a combustão por um motor elétrico, conservando todas as demais características do veículo. Para que a comparação dos respectivos desempenhos seja válida, o motor elétrico deve ser equivalente ao motor de combustão, o que pode ser assegurado escolhendo um motor elétrico que tenha o mesmo torque máximo de 181,9 Nm, a mesma rotação máxima de 7.000 RPM e o mesmo torque médio de 143,9 Nm, ou seja, a mesma área abaixo da curva de torque-rotação. Isso assegura também que as mesmas relações de transmissão são adequadas. No gráfico, a curva em azul corresponde ao motor de combustão e a curva em vermelho representa o motor elétrico equivalente. O gráfico de torque em função do tempo mostra claramente a grande vantagem do motor elétrico, que é a produção de torques máximos a baixas rotações e mesmo a rotações nulas. Isto se reflete no gráfico de velocidade em função do tempo, que mostra que a aceleração do veículo é máxima no início do movimento. Os 100 km por hora são alcançados em aproximadamente 8 segundos, ou seja, meio segundo após o carro equipado com motor de combustão interno. Isto ocorreu porque, apesar de produzir torques máximos a baixas rotações, o motor elétrico tende a perder desempenho com o aumento da velocidade. Por fim, vamos fazer a comparação com um carro híbrido equipado com um sistema de tração que seja equivalente
segundo os mesmos critérios, ou seja, mesmo torque máximo, mesma rotação máxima e mesmo torque médio. Isto pode ser feito de maneira a aproveitar as melhores características de ambos os motores, mesmo que cada um deles seja de desempenho inferior quando acionando individualmente o veículo. Escolhemos então um motor elétrico com torque máximo de 181,9 Nm, portanto igual aos torques máximos dos motores já testados. Sua rotação máxima foi definida em 4.000 RPM, o que faz com que seu torque médio seja de apenas 82,1 Nm, ou seja, 43% inferior. O motor de combustão escolhido para equipar o carro híbrido possui a mesma rotação máxima de 7.000 RPM, porém, seu torque máximo foi reduzido para 142,1 Nm para que o torque médio do conjunto seja equivalente aos 143,9 Nm dos motores de combustão e elétrico. A curva de torque resultante é mostrada no gráfico à direita, em verde, onde se vê claramente que até 2.000 RPM somente o motor elétrico aciona as rodas, e acima de 4.000 RPM, 100% da tração se deve ao motor de combustão interna. Entre 2.000 e 4.000 RPM, os dois motores se combinam em modo dual. O gráfico do torque em função da velocidade para teste de aceleração 0 a 100 km por hora mostra o máximo torque no início do movimento e menor tendência de queda a altas velocidades, mostrando que, de fato, as melhores características dos motores elétrico e a combustão estão presentes no motor híbrido. Isto pode também ser observado no gráfico de velocidade em função do tempo. A velocidade de 100 km por hora é alcançada em aproximadamente 6,5 segundos, portanto meio segundo mais rápido que o carro tracionado pelo motor de combustão. Comparando-se as três curvas de velocidade em função do tempo, como se os carros a motores de combustão, elétrico e híbrido estivessem na largada de uma corrida de 2.000 metros de extensão, pode-se constatar que os carros elétrico e híbrido largam na frente, porque seus motores produzem altos torques a baixa velocidade. Já o carro a motor de combustão demora a iniciar o movimento justamente porque tem baixo torque a baixa rotação, porém seu torque aumenta rapidamente conforme ele ganha velocidade, até que, aos 8 segundos aproximadamente, sua velocidade se iguala ao do carro elétrico, que, conforme suas características, tende a acelerar mais lentamente a altas velocidades. A partir dos 10 segundos da largada, os carros híbrido e a motor de combustão passam a desempenhar de forma muito semelhante, porém o carro híbrido alcança a velocidade terminal um pouco antes. Comparando-se agora os deslocamentos, pode-se ver que os carros elétrico e híbrido alcançam os primeiros 80 metros praticamente juntos, aos 5 segundos, enquanto o carro a motor de combustão está cerca de 20 metros atrás. A marca de 200 metros é alcançada pelo carro híbrido aos 9,2 segundos, seguido pelo carro elétrico aos 9,5 segundos e pelo carro a motor de combustão aos 10 segundos. O carro que chega primeiro aos 2.000 metros é o carro híbrido, com um tempo de 43,5 segundos, seguido pelo carro a motor de combustão, com 49,9 segundos, e depois pelo carro elétrico, com 46,8 segundos. O mais importante a ser destacado quanto a estes resultados é que o motor híbrido alcança desempenhos comparáveis